estruturas estão presentes em basicamente toda a história das civilizações, e cálculos estruturais não é coisa dos dias atuais, tendo em vista que a primeira pirâmide construída tem mais de 4.000 anos de idade. E em literalmente todos os nossos dias, em qualquer momento do nosso dia a dia, nós temos contato com diversas estruturas, como por exemplo a escola ou a estrutura do ônibus, carro, que pegamos até a escola, e as diversas estruturas que vemos no caminho ou ao longo do nosso dia. Mas o que são exatamente estruturas? Como elas funcionam? Qual a importância delas? Bom, vamos começar com o que exatamente são estruturas. Por definição, estruturas são tudo aquilo que dá sustentação a algo, o principal motivo de uma coisa estar de pé. Mas olhando diretamente para a construção civil, estruturas são como se fosse o esqueleto de uma edificação. E assim como o esqueleto humano tem a função de suportar o peso do nosso corpo, o esqueleto de uma edificação tem como função suportar o peso de outros elementos estruturais, como por exemplo parede, piso, telhado, e além do peso das pessoas, da ocupação e cargas adicionais que podem acontecer. As estruturas que geralmente vemos no dia a dia são feitas de concreto armado, mas elas também podem ser feitas de outros materiais, como o aço ou a madeira. Mas esses materiais eles não são tão comuns aqui no Brasil quanto são em outros países. E uma outra similaridade das estruturas com o corpo humano é que o nosso corpo, o nosso esqueleto, ele é composto por vários ossos. E as estruturas também não são uma peça única. Ela é formada por vários elementos estruturais, cada um com suas funções. Os mais comuns e básicos são as lajes, as vigas, os pilares e as fundações. As lajes são elementos bidimensionais responsáveis por pegar toda a carga da edificação e repassar para as vigas, que são barras horizontais e ficam responsáveis por passar essas cargas para os pilares, que são barras verticais e ficam responsáveis por passar para as fundações, e as fundações passam essa carga para o solo. Bom, agora a gente já sabe mais ou menos como que funcionam as estruturas. Mas como que elas são projetadas? Provavelmente você deve ter imaginado que um prédio vai ter uma estrutura diferente de uma casa popular, por exemplo, ou que vai ter uma estrutura diferente do estádio e por aí vai. É aí que vem a análise estrutural. Nessa fase, os projetos são analisados por engenheiros estruturais que, de acordo com as cargas, geometria dos elementos, materiais utilizados e ainda as condições financeiras e estéticas do projeto, determinam os esforços e as informações. E através desses dois, determinam os dimensionamentos de cada elemento da estrutura. Essa fase é extremamente importante porque qualquer problema pode causar erros em todo o andamento do projeto e ainda colocar em risco tanto a integridade da estrutura quanto os pedestres, como foi no caso da Ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos. A Ponte Tacoma foi uma obra de 2 anos de duração a um custo de 7 milhões de dólares, inaugurada em 1940. O que acontece foi que houve um erro no projeto na hora de considerar as cargas do vento, que acabou fazendo com que a estrutura caísse 4 meses depois da sua inauguração, por não conseguir suportar as forças que incidiam sobre ela. Mas não entenda errado, as estruturas podem sim ter algum movimento, como no caso da Ponte Rio-Niterói, que possui registros em vídeo de balançar e, apesar de muito desconfortável, nunca caiu. Tudo isso pode parecer um pouco complicado de entender, mas simplificando, as forças podem atuar de diferentes maneiras sobre o corpo, resultando em diferentes tipos de esforços, que são de tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção. As deformações são mais fáceis de entender, porque basicamente o corpo sai de sua forma original em resposta às forças que estão atuando sobre ele, mas sendo mais fáceis de entender, não são mais fáceis de visualizar. Isso porque as estruturas são projetadas para suportar deformações de milímetros, no máximo centímetros. E é aí que são necessárias outras maneiras de visualizar isso, como por exemplo o uso do programa F-Tool, um software computacional gratuito para fins educacionais, que permite visualizar e calcular com precisão as deformações e os esforços das estruturas. Fora dos computadores, isso é possível através do uso de modelos reduzidos,
como por exemplo o kit estrutural mola, por exemplo. Um kit magnético de peças permite entender e compreender o comportamento real das estruturas, visualizando como funcionam as deformações. É aí que entra a nossa questão. A análise de estruturas pode ser bastante complicada de entender por ser muito teórica. Então é bem difícil de associar essa teoria e a prática. Nosso objetivo com esse projeto é, através do uso de modelos reduzidos e softwares computacionais associados aos cálculos matemáticos, aproximar a teoria da análise de estruturas com o comportamento real delas.